Annyeonghaseyo, Giminam-yeyo. Meu nome é Guilherme e hoje, com a ajuda de uma convidada, a gente vai resolver problemas genéticos. Bem-vinda, bem-vindo ao canal mais pop que K-pop e hoje com a ajuda da Vanessa Cardoso. Tudo bom, Vanessa? Tudo bem, Guilherme. A gente vai atacar alguns problemas de biologia e genética e computacional ou algo do gênero. Vanessa, você pode introduzir rapidinho sobre você? Não precisa ser rapidinho, não. Introduzir um pouquinho sobre você e a gente toca. Eu sou formada em Ciências Biológicas, eu fiz mestrado em Genética e agora eu estou aprendendo Programação, com foco em Bioinformática. Legal, né? Sei lá, eu tenho inveja dessas coisas, são coisas super legais, né? Que quando eu tava na minha infância, pelo menos, eu fiz escola técnica, eu não tive biologia, eu nem sabia da existência. Quando eu entrei no cursinho, eu falei, nossa, que coisas super legais, mas eu já tava focado em computação e matemática, então não tive muito o quê. Legal, Vanessa. Pra quem não sabe, a Vanessa, ela vive comentando, não, né? Mas ela comenta de vez em quando aqui no canal e eu acompanho também o trabalho dela no LinkedIn e eu vi algumas coisas que ela estava fazendo que eu achei super legais. Então, você que está assistindo também, se você tem coisas legais ou penso que você acha que não são legais, mas na verdade são legais, compartilha, manda o link, deixa a gente ver que a gente pode fazer alguma coisa juntos depois, tá bom? Então, Vanessa, vamos lá. Você me falou de um site estilo maratona de programação da minha área, né? Que era de computação mesmo, Rosalind, né? E então esse Rosalind é tipo uma coleção de problemas computacionais, talvez, ou matemáticos computacionais, para a gente implementar voltado à biologia, meio que isso? Isso, a biologia molecular, né? Então são dados biológicos. Tá. Legal, então dados biológicos e você me passou o link, eu até dei uma olhada, eu dei uma roubada, olhei o enunciado do primeiro, tenho uma ideia de como implementá-lo, mas eu tenho que ser sincero com todo mundo, eu não manjo, eu vou falar bobagem, a Vanessa tá aqui para me corrigir as minhas bobagens e não sinta vergonha em corrigir, porque vou falar bobagem. Podemos ir pro primeiro e ver aqui? Tá, vamos lá. Vamos lá, então eu tô cadastrado, né, tem um register aqui onde tá escrito logout no topo à direita da tela, e eu já me cadastrei, então se cadastra. E aí tem uma lista, voltando aqui, tem uma lista de problemas quando você entra lá, rosalind.info, tem lá problems, se você clica tem uma lista enorme de problemas, não sei quantos problemas tem aqui, eu vou chutar que tenha não sei quantos, 200, 100, 150, alguma coisa do gênero. E aí você fica meio perdido, né, porque tem um monte de coisa, com certeza essas coisas aqui mais pro meio, mais pro final, eu não tenho a menor ideia de como resolver. O primeiro costuma ser o mais fácil, mas você me comentou que tem esse outro modo de visualização, que é uma árvore, não sei porque o pessoal de biologia molecular e árvores, mas tem uma árvore aqui. Para mim, isso daqui já lembra alguns algoritmos, mas é legal. Não só a estrutura, mas alguns algoritmos que definem a ordem de execução, etc. Então deve ser de dependência, né? Para você fazer esse segundo exercício, você meio que tem que conhecer o conteúdo do primeiro, meio que isso, né? Isso. Então, para você não sair pegando um exercício aleatório que você não tem, entre aspas, o conhecimento ou a base ainda, deve ser, né? Lá também tem por tópico, se você tiver preferência por algum tópico, lá nos problems. Legal. Aí você pode ir buscar pelos tópicos, tipo alinhamento, legal. Espectrometria de massa, muita coisa. Que legal, eu queria cair nisso daqui de espectrometria. Eu vou ter que explorar mais do que eu estava imaginando que eu iria explorar isso daqui. Explorar no sentido de ir tentando. Vou apanhar, com certeza, mas vai ser legal. Beleza, vamos para o primeiro, sem muita enrolação. Então, rosalind.info, clique em problemas. O primeiro problema se chama contando nucleotídeos de DNA, é isso? Isso. Posso falar errado as traduções, aí corrige sim, por favor. Então, uma introdução à biologia molecular, se eu clicar aqui ele vai expandir e explicar um pouco sobre biologia molecular, eu não tenho a menor ideia, mas bom, a célula, o núcleo, eucariótico, tudo que eu não lembro, e aí tem o DNA, certo? Em algum momento chega o tal do DNA, que é aquela hélice bonitinha que tem no Cosmos, que tem vários seriados muito bons, e se eu posso estar falando besteira, por favor, me corrija de novo. E só tem 4 escolhas para as bases nucleares, que são moléculas chamadas adenina, citosina, guanina... Citosina. Quais que são as 4? Pro DNA é adenina, citosina, guanina e timina, né? No caso do RNA já muda. O RNA ele vai ter a uracila no lugar da timina. Mas no nosso caso, o DNA são essas 4. A CGT. E são moléculas. Cada uma delas já é uma molécula, não é... faz sentido, né? Porque as coisas são feitas de molécula de átomo, parece fazer sentido. Cada base é uma base nitrogenada, né? Que a gente fala, e elas vão constituir o nucleotídeo. Que aí o nucleotídeo que é a unidade fundamental do DNA. Que aí vai ter um grupo fosfato, um açúcar e a base nitrogenada. Tá, eu vou fingir que eu entendi.
Daqui a pouco aparece de novo ou não, e aí eu vou entendendo cada vez mais. Então você que também não é da área de biologia, não se sinta super mal, porque eu não tô me sentindo super mal de não entender completamente, porque eu sei que a gente não entende as coisas completamente a primeira vez que a gente vê. Seja um algoritmo, seja biologia, seja lá o que for. Mas a gente vai conversando, escutando e vai entrando, né? Mas é que eu não quero... Pode falar. Isso, é porque eu não preciso saber exatamente o que é um nucleotídeo nesse instante, né? Aos poucos, você vai me explicando, aos poucos eu vou praticando e vou aprendendo, né? Maravilha. Bora lá. Então, o problema. Aí agora vai ter mais aquela cara de problema computacional, né? Uma string é uma coleção ordenada de símbolos selecionados de algum alfabeto, faz sentido, que forma uma palavra. Tamanho de uma string, blá, blá, blá. Um exemplo de uma string de DNA, que tem ACGT, é ATGC, TTT, TT, CA, GGA, blá, 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 blá. Beleza. Então, dado uma string S de tamanho no máximo 1000 NT, NT é nucleotídeo? Isso, é nucleotídeo. Maravilha. Retorne 4 números inteiros separados por espaços, contando o número respectivo de vezes que cada símbolo ACGT, imagino que nessa ordem, aparece na string S. Maravilha. Isso. Em outras palavras, ele dá um exemplo, que é um AGCTTTT, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e uma saída que é 20, 12, 17, 21, 20 vezes o A, 12 vezes o C, e por aí vai, né? Legal. Vou abrir um Google Colab, criar um new notebook. Beleza, abriu o nome desse aqui, eu vou chamar de Rosalind também, eu vou separar o Rosalind DNA. Rosalind DNA, que é o nome desse exercício, né? E vou copiar esse sample dataset, esse AG não sei o que. Então, isso daqui é eu chamo de DNA? Isso é um DNA? É uma sequência. Uma sequência, DNA sequence. Só são trechos, isso. Pode ter um DNA sequence, que é uma sequência de DNA, não necessariamente o DNA inteiro. Beleza, igual, abre aspas e tudo isso. Eu ia até perguntar mais uma coisa. É curioso, né? Eles têm proporções diferentes. No caso de um DNA, por exemplo, de um vírus, que, pelo que eu entendi que você me explicou, tem um DNA menor, eu imagino que isso provavelmente não vai ser balanceado. Mas se eu pegar um DNA de um ser vivo que tem um DNA muito, muito, muito grande, isso daqui se balanceia? Tem um, tipo... Fica razoavelmente distribuído ou não? Então, existe uma relação da quantidade de cada nucleotídeo para a espécie. Inclusive, isso é até um método de você identificar algumas espécies. Então, por exemplo, você tem um genoma, você não faz ideia do que seja. Olha. Você pode sequenciar, aí você conta, né? Você quantifica a quantidade de cada nucleotídeo. E aí você pode ter uma noção de qual espécie ou qual família aquele organismo deve ser. Porque existe uma relação, sim, de quantidade com só das proporções, espécie. Entendi. Só das proporções de A para C, de C para G, de G para T, ou algo do gênero. Que legal. Então, a proporção, no caso do DNA, como ele é dupla fita, né, tem essa complementariedade, é algo aqui que a gente não falou, que o A, ele sempre vai se parear com o T, né? Então, se eu tenho o A, que é a adenina de um lado, em uma fita, o que vai se parear com ele é o T, é a timina. E a guanina, que é o G, vai se parear com o C. Então, se eu tenho 10 adeninas numa fita, eu vou ter 10 timinas na outra fita. Na outra. Você não precisa sequenciar as duas fitas. E lembra que o DNA é uma dupla hélice, né? Fechou. Basta você sequenciar uma para você saber a outra. Tá ótimo, legal. Então, eu imagino que até vai cair esse exercício daqui a pouco de pedir a outra fita pra gente, dado a fita 1, né? Que parece ser super importante. Ou não sei se é importante, mas, né? Eu perguntaria, né? Entre os exercícios vários. Então, vamos lá, eu quero contar. Aí tem várias maneiras, né? Uma é a gente pegar esse DNA sequence e passar por cada caractere. Então, for x in DNA sequence, 2 pontos, print x. Se eu fizer isso, eu vou estar imprimindo todos os caracteres. Aí eu posso contar isso num mapinha, né? Mapa igual a chaves, fecha chaves. Em vez do que o print x, eu falo mapa, colchete, o caractere x mais igual a 1. Isso não funciona em Python, porque não existe, esse mapa tá vazio. Aí ele procura a letra A e não existe. Aí, para quem conhece a API de Python, você fala, Guilherme, importa o default dict, que eu acho que é from collections, import default dict. E aí o mapa, ele é um default dict, onde o valor padrão é um inteiro, é o construtor de um inteiro, que é o 0, tá? Aí isso daqui eu acho que seria o suficiente, ó. Mapa, olha lá. A20, C12, G17, T21. Ele já resolve pra gente, tá? Então, o default dict é uma sacada tradicional, mas para quem manja de API de Python, vai saber que tem outras maneiras. A gente pode utilizar o counter. Eu acho que from collections, import counter. E aí você simplesmente faz mapa igual a counter DNA sequence. E aí você imprime um mapa. Eu acho que é isso. Vamos ver se é isso. Resolvido, mais simples ainda. E aí você fala, só que ainda você tem, né, um mapinha, etc. Eu acho, não tenho certeza, que existe uma função da string, então, DNA underline sequence ponto count.
Eu acho. Vamos ver? Não existe. Recebe um argumento. Ah, tá. Já sei. Haha. Então, quer dizer, eu vou deixar essas 3 variações para a gente saber, tá? Então, ó, a versão do default dict é essa, de cima que tá aqui. A versão do counter é essa daqui, com DNA sequence. Mapa. Então, a primeira é só um from collections import counter. Import default dict. É tudo junto, é meio bizarro. Mapa igual default dict, int, for x e sai somando. Ah, bom, faltou imprimir, né, o resultado, mesmo que eu tenha imprimindo ele aqui meio tosquinho, tá? E a pra valer, que eu acho que é uma outra que a gente já poderia resolver, é a seguinte: a gente quer imprimir numa ordem específica, né? Ele pede para imprimir a CGT. E, na verdade, esses contadores, ele tá devolvendo a CGT, mas acho que é porque... Não, sei lá, porque a gente deu, talvez, ordem alfabética. Deu sorte, Talvez a gente não tenha essa garantia. Talvez tenha, talvez não tenha. A gente não quer correr esse risco, né? Já que a gente não quer correr esse risco, eu não quero correr sem olhar a documentação, eu posso simplesmente falar DNA sequence.count e aí passar o argumento. Passar, por exemplo, a letra A em maiúsculo. Ele vai contar quantas vezes sai a letra A. Pronto, resolvi. Se eu consigo fazer isso, é só eu fazer isso 4 vezes, né? Para a letra A, para a letra B é ótimo, né? Para a letra C, você vê que a pessoa não manja mesmo, né? A letra G e a letra T. Então eu estou colocando mais, claro que mais não funciona. Vou fazer uma concatenação Python aqui que todo mundo de Python vai querer me matar. Que é com aspas, com mais, nojentamente. Aliás, o mais não funciona. Então todo mundo de Python vai querer me matar por não saber que não funciona. Você vê a vergonha passada frente às outras pessoas. Vamos lá. Então eu vou chamar de count A. Vamos fazer bonitinho. Então eu vou fazer bonitinho. Já que, né? Vamos fazer bonitinho. Count A igual a DNA sequence count A. Count C, G e T. E aí é só mudar o parâmetro lá para C, G e T. E no final é só dar um print nesses 4 valores, né? Eu acho que é só colocar uma vírgula. Não vou passar vergonha agora de novo, né? Já passei vergonha uma. Ele vai imprimir os 4 separados por um espaço. 20, 12, 17, 21. 20, 12, 17, 21. Deixa eu aumentar essa fonte. Que mais? Imprimiu. Beleza. Parece que está funcionando. Como que eu submeto? Então eu vi aqui que ele dá umas dicas, não sei o que lá. Se você está pronto, a gente baixa esse dataset, é isso? Isso. Agora tem que baixar. Baixou. Nesse meu caso é uma string única, né? Que ele vai me mandar. Então eu poderia, sei lá, se eu tentar jogar aqui, não funciona. Eu poderia jogar aqui, né? Fazer um upload desse arquivo. Deixa eu ver, ele vai subir esse arquivo aqui em alguma hora pra cá. Eu vou fazer o jeito tosco. Voltei pro diretório anterior e subi aqui pro... Tá deixando. Ou você pode só abrir o arquivo, que eu acho que é um arquivo TXT. Eu podia, né? Tô sendo super tosco, era só clicar no botão, né? Era clicar no botão. Você vê, né? Os limites da humanidade aqui. Vamos lá. Então eu volto aqui, DNA sequence agora, esse paste, né? Bonitão. Shift Enter e saio dando Shift Enter. Ó, as 3 variações têm que dar o mesmo resultado. 202, 220, 218, 216. Eu dou um copy. Eu vou lá, dou um paste. Ó, tem uma enter a mais, eu vou tirar esse enter a mais, porque ele fala para não fazer isso, né? Pode subir arquivo e pode subir o código. Não vou subir porque tá no outro cara aí, não vai dar para subir, bora para frente. Vamos lá. Congratulations, yes, resolveu, maravilha. E ele já recomenda outro. E aí uma pergunta, que eu tenho a impressão que a resposta é sim. O conjunto de dados que ele enviou para mim provavelmente é diferente do teu, que ele mandou para você. Ele sempre que você baixa um dataset é diferente. Maravilha. Por isso que você tem que... Legal. Quando o tempo expira, né? Se você demora muito, você tem que baixar outro dataset, porque o resultado já vai ser diferente. Vamos tentar pegar o próximo, já que a gente já sabe como funciona. Vamos pro próximo, então. Ok, eu posso perguntar uma coisa? Pode perguntar, vai lá. Claro, porque essa string aí, nessa sequência, é relativamente pequena. Mas se você for pegar, por exemplo, um cromossomo, que eu te falei, né, que o menor cromossomo humano é o 21, que tem 46, mais ou menos, milhões de nucleotídeos. Daria certo também? Então, um cromossomo humano tem 40 e tantos, quantos? 46 milhões, é o menor ainda. Milhões de bases, acho que é isso o nome, né? É isso, de letrinhas. De letrinhas. E isso é um cromossomo, e o DNA humano são vários cromossomos, né? É isso são mesmo. 23. 23 cromossomos. Esse é o mais curto ou esse é o mais longo? Esse é o mais curto. O mais longo, se eu não me engano, tem 200 e alguma coisa. Então, maior que 46 vezes 23 milhões, que é maior que 800. O genoma humano são 3 bilhões de nucleotídeos, né? Ah, tá aí, os 3 bilhões, então. 3 bilhões Total. no genoma humano.
Então, quer dizer, Isso. qual que é o problema? É ótima pergunta, né? Porque qual que é o problema? Os três vão rodar, só que um roda mais rápido e mais devagar que o outro, né? O default, a grande sacada da computação, algoritmos, análise de algoritmos, etc., é que existe desempenho e consumo de memória, né? Tem as duas formas, tem as duas questões sempre. Em geral, o algoritmo vai favorecer um, favorecer o outro, balancear, etc. Então, esse algoritmo aqui, vamos pensar, quando você começa um dicionário, ele é uma estrutura de dados vazio, não está ocupando nada em memória. Quando você coloca um valor 1 lá dentro, o que você está falando? Você está falando, olha, a letra A tem o número 1. Então, quer dizer, isso daqui ele vai passar por cada um dos caracteres. Então, imagina que a gente tem 3 bilhões de caracteres, ele vai passar por 3 bilhões de caracteres. Para cada um dos 3 bilhões de caracteres, ele vai fazer, vou chamar isso daqui de uma operação, tá? Vou chamar isso de uma operação. Então, vão ser 3 bilhões de operações. Então esse algoritmo é um algoritmo de O de N, que ele é linear, ele cresce em função de N, né? Se você tiver 6 bilhões, vira 6 bilhões. Se você tiver 15 bilhões, 15 bilhões. Você já conhecia isso? Eu imagino que talvez sim, mas... Não? Então tá. Então a sacada é essa. Então quer dizer, à medida que o seu DNA cresce, ele com tamanho N, então N vai ser o número que é mágico para a gente, né? Então à medida que ele cresce com N, o algoritmo fica lento em função de N. Tá? Então, porque ele só precisa de mais N operações. Então, se você tem 100, ele demora 100 operações. Se você tem 1000, ele demora 1000. Se você tem 1 milhão, ele demora 1 milhão. Esse de baixo, ele faz exatamente a mesma coisa, tá? Esse de baixo aqui, ele é exatamente esse código de cima, tá? Ele é exatamente, só que ele já tá feito pra gente. O counter, tá? Pra quem não tá vendo, o counter, ele é exatamente um dicionário com um início 0, ele passa por cada um dos elementos de uma sequência, no caso uma string, e para cada um ele faz uma operação. Tá? E esse de baixo, o último que eu fiz, que foi o DNA sequence.count A, depois DNA sequence.count C, depois DNA sequence.count G, depois DNA sequence.count T, esse cara vai fazer o quê? Na primeira chamada ele vai fazer N operações, porque ele vai fazer um for, fazer um if, se é igual a soma 1, né? Então ele faz isso, então ele passa por 3 bilhões. Depois ele passa por 3 bilhões de novo, depois ele passa por 3 bilhões de novo, depois ele passa por 3 bilhões. Então, quer dizer, esse cara aqui vai passar por aproximadamente 12 bilhões de operações. E aí você pensa, então ele é pior do que os outros. É verdade, ele vai fazer mais operações do que o outro, tá? É verdade, não é mentira, é uma coisa sincera. Então, qual que é a grande sacada? A sacada é a seguinte, se você imagina que o computador é capaz de fazer, por exemplo, 100 milhões de operações por segundo. Estou inventando, não tenho a menor ideia, tá? Imagina que o computador é capaz de fazer isso. Então, no algoritmo lá de N operações, né, que eram 3 bilhões, tá? Isso significa o quê? Significa 30 segundos, né? 10 segundos para virar 1 bilhão, 30 segundos para 3 bilhões. No caso de 4 vezes N, que é o que a gente tem aqui, né? 4 vezes N, isso significa 12 bilhões de operações, significa 120 segundos. É mais devagar? E daí? Entendeu? Entre 30 segundos e 120 segundos, não faz diferença pra gente, né? Você vai deixar rodando, se você já ia deixar rodando 30, deixar rodando 120, não é um grande problema. Agora, é claro, se o seu número N não é 3 bilhões, o seu número N é 1 quinquilhão, e isso ia demorar 1 ano, agora vai deixar de ser 1 ano e vai ser 4 anos, aí a coisa complica, né? Então, o que a gente fala é que esses dois algoritmos, esse número 4, para valores pequenos, e aí pequeno é relativo, né? Porque pode ser o número 1, pode ser o número 3 bilhões aqui pra gente, tá? Se a gente consegue 100 milhões de operações por segundo, 3 bilhões seria um número pequeno. Porque eu não tô nem aí de demorar 2 minutos para executar o programa, tá? Eu, Guilherme, né? Você poderia, e aí era outra história. Então, o que a gente fala? Tanto aquele primeiro algoritmo que roda só N operações, quanto esse algoritmo que roda 4 vezes, um número constante, vezes N, a gente fala que ele é O de N. Os dois são O de N, são de grandeza N, porque eles crescem de acordo com N. O resto é fixo. 4 é fixo. Não cresce em função de N, esse número 4. Esse 4 é uma constante. E isso é importante, porque esse algoritmo aqui, ele cresce de uma maneira. Ele cresce de uma maneira linear, certo? À medida que você cresce, ele cresce que nem uma linha. Agora, um algoritmo que seria bem diferente seria um algoritmo quadrático, um N quadrado. Por quê? Porque no N, imagina, num linear, se o N é 100, vamos colocar aqui, ó, se o N é 100, né, no linear você ia ter 100 operações. No quadrático, agora você tem 10 mil operações. É muito mais. Então, se você tem agora no linear 3 bilhões de operações,
Agora, no quadrático, você tem um quinquilhão. Desculpa que eu não sei nem se existe a palavra quinquilhão de verdade, mas é isso, né? É semi-infinito, que eu tenho certeza que essa palavra não existe, então eu vou deixar semi-infinito, tá? Não dá. Então, repara que 4 vezes n e n meio que é considerado a mesma coisa, tá? Em geral, na computação, quando a gente está falando de otimização, n e 4n é considerado meio que a mesma coisa. Uma constante é considerado mesmo que a mesma coisa, porque multiplica por 4, tudo bem. É claro, se você tem um algoritmo n, se é tão fácil de implementar quanto um 4n, implementa o n, não tem problema. Agora, a grande diferença está nisso aqui, entre um algoritmo linear e um algoritmo quadrático. O quadrático cresce quadraticamente. O linear cresce linearmente. Isso é uma coisa muito importante nos algoritmos, tá? Se fosse esse exercício, os dois, eu não sei dizer, né, quanto tempo ia demorar, mas eu chutaria que seria ok, tá? Contar 46 milhões de números seria alguma coisa ok pro linear e pro 4n. Mas pro quadrático, isso aqui não tem chance nenhuma. Tá? 46 milhões quadrático, você simplesmente não implementa porque não vai rolar nunca. Precisa de alguma otimização. Beleza? Então, Vanessa, queria te agradecer. Eu aprendi horrores, espero que você tenha aprendido alguma coisinha aí também. E tô animado para o próximo exercício. Valeu, Gui. Também tô super animado. Tá bom.